15 de novembro de 2025. A honra do Esporte Clube do Recife foi jogada na lata do lixo. Não pelo resultado diante do Flamengo, mas pelas circunstâncias de uma partida que poderia ter sido evitada. Um jogo onde se sabia o favorito, mas diante de todo um contexto histórico, não se foi levado em consideração por essa atual gestão rubro-negra de que a Ilha do Retiro poderia pulsar, ou até mesmo o torcedor tivesse a Arena de Pernambuco como um estádio para cantar mais alto do que a torcida visitante. Foi revoltante o que vimos ontem, não apenas pelo esporte, para a honra manchada como instituição, desportivamente falando, mas para Pernambuco, que é um estado de resistência, onde tem torcidas fiéis pelos seus 3 clubes, e que viu em muitas postagens do adversário e também rumor, repercussão de outras torcidas, o que se transformou o Esporte Clube do Recife nas mãos de Yuri Romão. Ontem um capítulo vexatório e que nunca mais será esquecido. Motivos não faltam pela queda do esporte à Série B. Uma temporada de tragédia para o Leão. Eliminação na Copa do Brasil na primeira fase, bem como um campeonato pernambucano ganho com derrota no tempo regulamentar. Uma Copa do Nordeste com a eliminação vexatória. E um campeonato brasileiro mais vexatório ainda. De uma das piores campanhas da história dos pontos corridos na Série A, desde que ela ganhou esse formato em 2003. Se investiu muito, mas a essência do clube ficou de lado. Nunca vimos o esporte, desde o título de 87, ou também da Série B de 90, ou até mesmo o título da Copa do Brasil de 2008, investir tanto em estrelas como foi nessa temporada. Jogadores estrangeiros, um novo modelo de jogo. Mas essa de fato é a essência do esporte? O esporte já foi campeão de algum título de expressão com times badalados? Ou entrava sempre desacreditado numa competição com times mais modestos? No entanto, times vencedores. Times com espírito de vencedor. Muitas vaidades, privilégios para alguns, para outros não. Uma torcida escanteada, que muitas vezes viu até o seu direito cerceado de torcer. É como se a torcida visitante ela fosse mais importante até do que o seu próprio patrimônio. E esse acúmulo de erros ao longo de toda a temporada, ele culminaria num vexame na Série A. A Série A ela não perdoa. A Série A é para quem é gestor. A Série A do Campeonato Brasileiro, lógico, não foi feita apenas para clubes de grandes camisas, como citou Evandro Carvalho na sua infeliz fala destacando o Mirassol, mas para quem planeja, para quem trabalha honestamente. E é algo que passou bem longe do 2025, do tradicional Esporte Clube do Recife, que num trabalho minimamente sério, hoje, quem sabe até estaria angariando uma vaga na Copa Sul-Americana. Mas não foi capaz o suficiente. Culpar os jogadores? Culpar os técnicos que passaram por aqui? Ou os dirigentes? São eles que dão as famosas canetadas? E, na maioria das vezes, canetadas bem equivocadas, por sinal. Foi um ano de 2025 atípico e longo, porque sabia-se do rebaixamento há muito tempo. A consumação desse rebaixamento ela só aconteceu matematicamente
neste dia 15. Mas o sentimento de derrotismo com o qual se infiltrou na mente do torcedor do esporte, com sequências absurdas de derrotas e de resultados negativos, esse daí vai ficar na mente do torcedor por um bom tempo. E a atual gestão continua até o dia 31 de dezembro, ou quiçá até mais. Não há uma data definida ao certo, e nisso o esporte já vai comprometendo o planejamento para 2026. Planejar é uma palavra muito forte dentro do esporte. Seria hipócrita destacar que tudo foram erros. Como, por exemplo, a base salvou o que seria um ano ainda pior dentro do atual cenário. A venda de Pedro Lima, a provável venda de Zé Lucas, que pode financeiramente amenizar as lambanças feitas ao longo deste ano. A base, digamos que foi uma luz no fim de um túnel bem profundo com o qual o esporte se enfiou. Restam 5 capítulos dessa tragédia que foram os 33 primeiros jogos, com apenas 2 vitórias, 2 míseras vitórias e por placares mínimos. E os erros cometidos ao longo do percurso, tomadas equivocadas de decisão. É venda de mando de campo, é preço caro para a torcida nas arquibancadas, é trocar jogador da base para pagar jogador que está emprestado para outro clube. E fazer futebol trocando o pneu com o carro andando geralmente dá errado. A receita para o rebaixamento. E foi o que acabou acontecendo. Já estava escrito. Ah, mas o erro de arbitragem em tal partida. Ah, mas o erro assim. Esqueçam. Cortina de fumaça para que o torcedor fique calado. Erros existem para todas as 20 equipes do Campeonato Brasileiro, com exceção de algumas. São para uns mais, para outros menos. Mas os erros existem para todos. Todos reclamam da arbitragem. E a arbitragem no Brasil é um problema, mas não pode servir de tipóia para a vergonha com a qual o esporte praticou nesta Série A. Volto a dizer. Culpa dos jogadores? Culpa dos técnicos que passaram? Será? Ou dos dirigentes? Ou de quem dá a canetada? Ou de quem acha que entende de futebol? Entender de futebol é algo complexo. Não é contratar por contratar. Não é investir por investir. É saber o meio com o qual você está se inserindo e trocando experiências com quem já tem sucesso há um bom tempo. E pelo visto isso passou longe de acontecer. A pá de cal seria ontem. Tem um Twitter meu bem antigo, já do começo deste mês, que eu falava dessa tragédia anunciada. Um rebaixamento fatídico com uma goleada, um jogo onde teve toda a polêmica envolvida, da questão do mando de campo sair da ilha, a reforma da ilha não serviu, porque a arena é mais moderna. Ou seja, foram períodos fora da Ilha do Retiro em vão. Ela não tem capacidade para receber grandes jogos, não é mesmo? Engraçado como o Maião tem, né? No estádio municipal lá de Mirassol, que por sinal, um belo alçapão, quem cai ali geralmente se dá mal. 2025 é um ano que ele pode ser um divisor de águas para a própria história do esporte. Quem garante que em 2026 o esporte vai brigar para subir de divisão? Alguma garantia?
Alguém tem a garantia que em 2026 o Sport pode fazer uma bela campanha na Copa do Nordeste? Quem arrisca o Sport não ser eliminado logo na primeira fase? Na primeira não, pelo que eu entendi da fórmula nova da Copa do Brasil, na segunda fase da Copa do Brasil. Quem arrisca isso não acontecer de novo? Não ganhar o Pernambucano? Não chegar à grande decisão, algo que acontece frequentemente nos últimos anos? Muitos podem achar que esportivamente não é terra arrasada. Mas moralmente, a terra arrasada já foi instaurada há muito tempo. E isso impactará diretamente nos próximos anos. A temporada de 2025 pode descer o patamar do Sport de uma equipe que na Série B tinha o costume de brigar para subir e se tornar uma equipe de meio de tabela. Se tornar um time qualquer. Aquele chamado arame liso, né? Nem cai, mas também não briga na parte de cima. O torcedor foi achincalhado, humilhado, colocado definitivamente na lata do lixo com essa temporada horrorosa que o Sport protagonizou este ano. E a perspectiva para 2026, ela é horrenda. Tendo em vista tudo que a gente vem acompanhando e os primeiros nomes que já começam a colocar o clube na justiça. Será comum a partir de agora. Parcelas não pagas. Tudo se resolve em dezembro. Envia um peru de Natal também para resolver. Faz uma ceia com todo mundo. Será que é assim mesmo que se faz futebol? Veremos os próximos capítulos. Vídeos do esporte a partir de agora dentro do nosso canal, só com algumas atualizações a respeito do mercado. Quem sai, quem fica. O torcedor já percebeu que os últimos assuntos estão sendo de contratações, mas em relação ao esporte, só com o término da Série A, com a saída de jogadores, já planejando 2026. Porque 2025 foi um ano que inexistiu por tudo que representa o esporte, não apenas para o futebol local, mas para o futebol nacional. O esporte inexistiu em 2025. E fica a reflexão. Numa semana em que o esporte perdeu um de seus maiores mandatários da história, responsável pelo título da Copa do Brasil de 2008, Milton Bivar, que Deus o tenha, ter que conviver com gestões pífias e estapafúrdias já há algum tempo é no mínimo doloroso. Eu sou o Anderson Batista, Futebol Pernambucano é aqui. A qualquer momento a gente volta com mais novidades. E claro, não deixa de se inscrever no canal, deixa o like nesse conteúdo e deixa a tua revolta nos comentários. Ou até mesmo o torcedor rival zoar da situação. Forte abraço, cuidem-se bem e até a próxima. Valeu!